O que é um pitch de captação de recursos? É uma apresentação que precisa atrair e inspirar os potenciais doadores para conhecer melhor a sua organização e eventualmente apoiá-la. O pitch de captação não deveria exceder 20 slides, eu diria menos do que isso, e não deveria exceder 20 minutos de apresentação. Como é que eu preparo um pitch? Como é o processo de preparo? Né? Conhecer, em primeiro lugar, a sua audiência. Quais são os problemas com os quais esse interlocutor com quem eu vou falar se preocupa, quais, se a gente vai falar com uma fundação ou com uma empresa, quais são os objetivos dessa fundação, que tipo de projeto que elas apoiam, como é o processo de alocação de fundos, quais são os dados demográficos básicos da operação daquele financiador, que organizações esse financiador já apoia ou apoiou no passado. A primeira coisa é conhecer com quem a gente está indo falar. E também conhecer a sua organização. Parece meio óbvio, mas é muito importante saber a missão, propósito, histórico, quais foram os projetos atuais e quais foram os projetos passados, ter na ponta da língua os dados de impacto e de resultado, saber quem é a equipe, o conselho, as premiações, e entender quais são as suas necessidades. Você precisa ter bem claro o que você quer que a sua audiência faça ao final da sua apresentação. E se preparar, né? Então, além de preparar o material, é importante treinar junto com algum colega de trabalho, pedir ajuda para outras pessoas, para elas ouvirem o seu pitch e darem um feedback para você. Como é a estrutura num pitch, pensando aí numa introdução, conjunto de informações principais e num fechamento. Na introdução, cada reunião vai ter uma dinâmica, né? Mas é muito importante no começo do pitch vocês começarem com algo muito interessante, por alguma história que já foi vivida por vocês, por algum resultado de algum projeto, por alguma matéria que saiu na imprensa recentemente sobre o que você vai falar. E claro, no começo, contassem qual que é a organização que vocês trabalham, o problema que vocês se propõem a resolver e por que esse problema é importante para a sociedade e para aquele financiador. Então esse começo com algo muito impactante, com uma história, com uma imagem de alguém, com algo que toque a emoção da pessoa, uma boa forma de começar. A parte principal, claro, aí tem todo o conteúdo, qual é o diferencial da sua organização, quais são os projetos ou as frentes de atuação, como é que vocês atingem os resultados, quais são os resultados da sua organização, como é que vocês já estão resolvendo aquele problema que vocês apontaram na introdução e quem faz parte do time e, afinal, quais são os teus sonhos para o futuro, que sonhos você tem para o futuro, né? Depois de você articular por que vocês existem, o que vocês fazem, é importante fazer o pedido. Muitas reuniões de captação de recursos eu já vi muitas organizações ficarem muito presas aqui no principal, não fazem o pedido e não escutam nenhum feedback, não dialogam com o potencial financiador. Então, depois de articular tudo, vocês têm que fazer o pedido. Se tiver maduro para fazer o pedido, tá? Depende também do objetivo dessa reunião, né? E deixar claro do que você precisa. Então, basicamente, essa é a estrutura de um pitch do cara a cara com um potencial financiador.